Abram as suas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 41. Jó 41. O assunto hoje, meus irmãos, é sobre o Leviatã. E é que eu posso acreditar que é um nome que tem causado nas pessoas interrogações e curiosidade. Porque todo mundo quer desvendar os mistérios místicos que a Bíblia representa, né? E muitas das vezes a mente da gente vai longe, achando que é um trem assim, uma coisa miraculosa. E a gente vai perceber que é algo falado assim com muito mistério, mas é coisa simples assim, porque o nosso Deus é um Deus simples, mas ele fala de uma forma misteriosa para identificar o seu poder. Então, está escrito em Jó capítulo 41, no versículo 1, a palavra diz assim: poderá pescar com anzol o Leviatã? Ou ligará a sua língua com corda? Deus perguntando para Jó. Isso aqui é uma pergunta que Deus está endereçando para Jó. E no 2 ele fala assim: podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furar a sua queixada? Porventura multiplicará suas súplicas para contigo? Deus continua perguntando. Então, nós vemos aqui que Deus está respondendo uma pergunta que Jó vem querendo emparedar Deus. Deus é um Deus que está disposto a nos responder. Não tem como nós emparedar Deus, né? Mas Deus aqui, ele tem Jó como um grande homem de Deus, como um homem que é fiel, como um homem que passa pelas aflições, as tribulações, e não deixa de ser um adorador, não deixa cair a sua fé, né? Então, aqui no livro de Jó, no capítulo 41, nós vamos estar buscando um pouco da identidade, da natureza desse Leviatã, que é uma natureza bem impressionante. Jó, no capítulo 41, apresenta um dos trechos mais importantes e enigmáticos de toda a Bíblia, que nele se descreve, nesse texto. Nós vemos aqui que ele descreve um monstro feroz, incrível, né? E esse monstro, ele leva o nome de Leviatã. A descrição desse monstro aqui, ela é detalhada. Nós vemos a anatomia do comportamento desse animal, que tem gerado debate e especulações séculos e séculos. Desde a antiguidade, né, nós vemos mitos, né, no Oriente Médio, até mesmo as teorias modernas sobre um dinossauro, uma criatura pré-histórica. Mas nós vemos que, no entanto, a interpretação mais provável é de que o Leviatã seja um crocodilo gigante e que habitava nos rios da região aonde Jó vivia, né? Porque Jó, ele viveu 6.000 anos atrás. 6.000 anos atrás, olha o que está 6.000 anos atrás, né? E além dessa história ser fascinante, de causar em nós uma fascinação, ela entra também por uma história científica, né? Que o capítulo 41 de
Jó, ele tem uma mensagem teológica profunda. Esse capítulo ele vem nos mostrando a impossibilidade do homem enfrentar o mal, o caos do mundo sozinho. E mostra também a necessidade que o homem tem de confiar em Deus como seu único soberano e salvador de sua alma. Então, meus irmãos, nesse estudo nós vamos explorar os mistérios da lição que está inserido no texto, que aparece aqui até um pouco desafiador. Eu não fui muito profundo na leitura do texto, porque é um texto que todo ele é misterioso. Por exemplo, Jó do capítulo 41, do versículo 1 até o 11, ele fala sobre a invencibilidade desse Leviatã. Por exemplo, Jó 41, do versículo 12 até o 17, vai falar da natureza impressionante desse animal que leva o nome de Leviatã. No Jó, no capítulo 41, do 18 até o 21, a aparência desse animal, desse bicho, desse Leviatã, ela é muito assustadora. Jó 41, do 42, do 22 até o 25, ele mostra a anatomia incrível do Leviatã. E Jó 41, do 26 até o 34, vai mostrar a invencibilidade do Leviatã. Então, o Jó 41, nós vemos a reflexão que é para o uso dos nossos dias. Nós vemos a invencibilidade do animal que leva o nome de Leviatã. O capítulo 41 de Jó, ele apresenta, meus irmãos, uma descrição detalhada e impressionante desse animal que leva o nome de Leviatã, que é um animal feroz, que é um animal incrível, que segundo algumas interpretações pode ser um crocodilo gigante. Mas nesse texto, meus irmãos, nós vemos nos interrogando aqui, nos trazendo uma concentração no versículo 1 até o versículo 11, que fala sobre a impossibilidade de capturar ou domesticar esse Leviatã. Deus, meus irmãos, ele começa o seu discurso perguntando para Jó se ele consegue capturar Leviatã com um anzol ou amarrá-lo, esse mesmo Leviatã, com uma corda. Evidentemente que Leviatã ele é um animal que está além do controle humano e que nenhum equipamento de pesca é capaz de capturá-lo. Deus ele continua dizendo que o Leviatã ele não é um animal que se submeteria a ser capturado ou domesticado como se fosse um animal de estimação. E além disso, Deus enfatiza que o Leviatã ele não pode ser vencido e também não pode ser vendido como um produto, pois é raro encontrar um animal desses. Essa descrição ela traz uma ênfase detalhada do Leviatã, que revela a impossibilidade de controlar e dominar o mal e o caos do mundo. O Leviatã, ele é um símbolo dessa força indomável
que estão além do poder humano. Mesmo que tentamos lutar contra essas forças, usando as nossas próprias habilidades e recursos, acabamos fracassando. É necessário reconhecer a nossa limitação e dependência de Deus, que é o único e capaz de controlar e governar todo o universo. Além disso, o fato que o Leviatã é um animal que causa medo e terror nos seres humanos também sugere a presença do mal do mundo. E o mal, ele é uma realidade presente. Satanás é uma realidade presente em nossas vidas. Muitas vezes ele nos causa dor, ele nos causa sofrimento, ele nos causa angústia. E no entanto, assim como o Leviatã, ele é um animal que Deus criou e que Deus controla o mal e também está sobre a soberania de Deus, está sobre o controle de Deus. Isso não significa que Deus seja autor do mal. Deus não pratica mal, Deus não insere o mal, mas sim, Ele é capaz de usar até mesmo o mal para realizar os seus propósitos e os seus projetos. Se a gente for percorrer a história bíblica, eu creio que todo estudioso bíblico que vai inserir um texto com conhecimentos aprofundados, no mínimo ele tem que conhecer a história bíblica de todo Israel, das vezes que Deus permitiu que uma nação inimiga invadisse um país, porque eles estavam fora do padrão da vontade de Deus. Para que a vontade de Deus fosse realizada, era necessário um parâmetro, e por causa da falta desse parâmetro, às vezes Deus usou Nabucodonosor para levar Israel para a Babilônia. Deus usou até mesmo o rei da Síria para levar também Israel para a Síria. Judá e Israel foram a cativo. Então Deus, às vezes, ele pode sim usar o mal para poder efetuar os seus projetos e o seu propósito. Portanto, a mensagem teológica deste texto de Jó, e de que o homem não é capaz de enfrentar sozinho o mal, o caos que está inserido em todo mundo, somente Deus é capaz de controlar e governar o universo. Mesmo quando o mal parece estar sendo vencido, nós devemos confiar em Deus como nosso único Salvador, Senhor, e reconhecer as nossas limitações diante das forças indomáveis que está inserida no universo. E nós vemos aqui no livro de Jó, do capítulo 41, do versículo 12 até o 17, a natureza impressionante do Leviatã. O capítulo 42 de Jó, ele apresenta uma descrição impressionante, enigmática, que nós temos de Leviatã, que é um animal feroz, é um animal incrível, e segundo algumas interpretações, pode ser um crocodilo gigante. Nesse estudo nós vemos que o Senhor está sobre o domínio de Leviatã. Então nós vamos nos concentrar nesse versículo 12 até o 17, que descreve a anatomia de Leviatã.
Deus começa falando sobre as forças de Leviatã, que torna um animal difícil de ser capturado. Nós vemos aqui que em seguida Deus ele descreve a proteção do Leviatã, que é formada por uma pele dura e grossa, como uma armadura. E além disso, Deus fala sobre a mandíbula do Leviatã, que são tão poderosas que nenhuma pessoa seria capaz de abri-la. Essa característica física do Leviatã, ela torna uma criatura aterrorizante e é impossível de ser vencida pelo homem. Aparentemente aqui, se nós formos dar atenção para o texto. No entanto, essa descrição detalhada desse Leviatã, ela também pode ser vista como uma metáfora para o mal e para o caos que assola todo o mundo. Assim como o Leviatã ele é um animal que está além do controle humano, o mal ele é um caos que também parece estar além do nosso controle. E assim, como o Leviatã tem uma proteção forte, o mal e o caos parecem ter uma força impressionante, invencível. Mas a mensagem teológica desse texto de Jó, ela não é apenas sobre o poder do mal e do caos. Deus também ele usa a descrição de Leviatã para lembrar a Jó da sua própria limitação. Jó havia questionado a justiça e o poder de Deus, e agora Deus está mostrando para Jó que ele não é capaz de enfrentar essa força sozinho. É preciso reconhecer a nossa fraqueza e também a nossa dependência de Deus. Muitas das vezes queremos tomar decisão sozinho, queremos enfrentar os problemas sozinho, e muitas das vezes nós vamos ser vencido, abatido, desintegrado, porque a nossa força é pequena diante do nosso adversário. Além disso, meus irmãos, a descrição do Leviatã também é uma afirmação da soberania de Deus sobre o universo. Mesmo o Leviatã sendo uma criatura tão poderosa e aterrorizante, ele é criado e controlado por Deus. Isso nos lembra que mesmo quando o mal, o caos parece estar vencido, ainda Deus é soberano e tem poder de governar o universo de acordo com sua vontade. Portanto, meus irmãos, a mensagem teológica desse texto de Jó é de que devemos confiar em Deus, o nosso único Salvador e Senhor, e reconhecendo as nossas próprias limitações diante do mal e do caos que está inserido em todo o nosso universo. A descrição de Leviatã também nos lembra da soberania de Deus sobre o universo e de que ele é capaz de usar até mesmo as forças do mal para realizar os seus propósitos. Se nós formos dar atenção para o texto de Jó 41, a partir do versículo 18 até o 21, nós vamos denotar a aparência assustadora que apresenta esse animal por nome Leviatã. O capítulo 41 de Jó, ele apresenta uma descrição detalhada e enigmática
desse animal chamado Leviatã. Ele é um animal feroz, ele é um animal incrível. Segundo as interpretações, ele pode ser um crocodilo gigante, mas neste estudo que nós estamos aplicando, nós vamos concentrar do 18 até o 21, que fala sobre a aparência do Leviatã. Deus começa a falar sobre o nariz do Leviatã, que é capaz de produzir uma corrente de fogo, e sobre as narinas do Leviatã emite fumaça e chamas. Essa imagem, meus irmãos, ela é poética e sugere uma criatura lendária, como um dragão, como um monstro mitológico, que já foram interpretadas diferentes formas e maneiras ao longo da história. No entanto, a descrição de Leviatã também pode ser vista como uma metáfora para o mal e para o caos do mundo. Assim como Leviatã é uma criatura temível e aterrorizante, o mal também ele é uma criatura temível e aterrorizante. Ele também parece representar suas forças, que até às vezes chegamos a pensar que é invencível, que causa medo, que causa angústia na nossa vida. Assim como nas narinas do Leviatã emite fumaças, chamas, o mal e o caos também aparece estar associado ao sofrimento e também à destruição. E, no entanto, a mensagem teológica desse texto de Jó não é apenas sobre o mal e o caos. Deus está usando a descrição do Leviatã para lembrar a Jó a sua própria limitação. Jó havia questionado a justiça, poder de Deus. E agora, Deus está mostrando a Jó que ele não é capaz de enfrentar. Ele precisa da ajuda de Deus. Nós precisamos conhecer, meus irmãos, as nossas fraquezas diante do nosso adversário e também a nossa dependência de Deus. Além disso, nós vemos aqui no texto que a descrição desse Leviatã também é a afirmação da soberania de Deus sobre todo o universo. Mesmo Leviatã, uma criatura tão poderosa e aterrorizante, esse mal, essa criatura, ela é criada e controlada por Deus. Isso nos lembra que mesmo quando o mal e o caos parecem estar vencendo, Deus ainda é soberano e tem o poder de governar o universo de acordo com a sua vontade. Portanto, a mensagem teológica que traz aqui o texto de Jó 41 é de que nós devemos confiar em Deus como nosso único Senhor e como nosso Salvador, reconhecendo as nossas próprias limitações diante do mal, diante do caos, diante dos problemas, diante das aflições, diante dos obstáculos, diante de Satanás, diante do inferno e diante das barreiras. A descrição do Leviatã também nos lembra da soberania de Deus sobre o universo, de que Ele é capaz de usar até mesmo a força do mal para realizar o seu propósito, E no capítulo 41 de Jó, do versículo 22 até o versículo 25, nós vamos desvendar aqui a anatomia incrível
desse animal que leva o título de Leviatã. Ele apresenta uma descrição impressionante, enigmática, né? Essa presença enigmática do Leviatã, que é um animal feroz e é também um animal incrível, que segundo algumas interpretações pode ser um crocodilo. Nesse estudo nós vemos que Deus está no controle. E nós vamos concentrar do versículo 22 até o versículo 25, que fala sobre o terror que Leviatã causa nas pessoas. Deus começa a falar sobre o pescoço forte de Leviatã, que é capaz de espalhar terror por onde quer que ele vá. Além disso, Deus descreve que a carne do Leviatã, como apertada, né, como ela é compressada e firme, e as suas caixas torácicas com a expressão dura, essa característica física do Leviatã, ela torna Leviatã uma criatura ainda mais terrorizante e impressionante de ser vencida pelo homem, né? Ela demonstra que pelo homem ela não pode ser abatida. Mas, no entanto, meus irmãos, essa descrição do Leviatã também pode ser vista como uma metáfora para o mal e para o caos, para Satanás, os problemas, dificuldade e todo tipo de pasmo que param nos nossos caminhos. Assim como o Leviatã causa terror nas pessoas, Satanás, ele, com a sua estratagema, ele também causa terror. O mal causa terror. O mundo, meus irmãos, ele foi criado por Deus, mas Adão entregou a chave na mão do mal, né? Deus deu poder para Adão dominar o mundo, para dominar tudo, mas Adão pecou, concedendo essa oportunidade para o mal. E dali por diante, a Bíblia fala em 1 João, no capítulo 5, no verso 19, que nós somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. E o maligno, ele tenta aterrorizar o mundo. Ele tenta colocar impressões de desistência nas pessoas. Você não vai vencer esse câncer. Você não vai resgatar o seu casamento. A sua vida sentimental sempre vai ser um caos. O seu momento sempre vai ser esse que você está vivendo. A sua tristeza sempre vai estar prolongada. Satanás, ele quer nos impressionar e quer nos deixar pasmático diante do caos, da situação que está diante das nossas vistas, que está diante do momento que nós estamos vivendo, né? E nós vemos aqui que parece ser as forças que oprime e que faz sentir impressionante, que faz de Leviatã forte, que faz de Leviatã grande, que faz de Leviatã pasmático, que todos ficam atemorizados em ler essa parte no livro de Jó e sente até mesmo oprimido só de pensar nessa descrição que está escrita aqui. Mas a mensagem teológica, ela destaca, ela traz aqui no trecho de Jó, que não é apenas sobre o poder que esse mal, que esse Leviatã porta. Deus está usando a descrição de Leviatã para lembrar a Jó da sua própria limitação. Jó havia questionado a justiça e o poder de Deus. E agora Deus está mostrando para Jó que ele não é capaz de enfrentar essas forças sozinho, que é necessário que Jó reconheça
que a nossa fraqueza, ela é carregada de dependência de Deus. Além disso, a descrição de Leviatã também afirma que a soberania de Deus é muito mais maior. Deus, ele é rei e ele é dominante sobre todo o universo. Mesmo o Leviatã sendo uma criatura tão poderosa, mesmo o mal sendo aterrorizante, mesmo a situação sendo caótica, todas as coisas foram criadas e controladas por Deus. O mal só pode ir até onde Deus permite. Satanás pode ir só apenas até onde Deus permite. A tristeza só pode ir até onde Deus permite. A situação que as pessoas vivem de aterrorizante, ela só vai até aonde Deus permite. Isso nos lembra que mesmo quando o mal, mesmo quando parece estar vencendo, parece que está no controle, Deus ainda é soberano. E Deus ainda tem poder para governar o universo. E de acordo com a sua vontade, Ele é Senhor. Portanto, meus irmãos, a mensagem teológica desse trecho que carrega Jó, de que nos traz até mesmo uma tristeza só de lembrar desse personagem, nos traz um pasmo só de fazer a descrição que está aqui explanada neste capítulo. Nós temos que ainda continuar acreditando e confiando em Deus como nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem uma outra forma de vencer. É invencível. O mal sem Cristo, sem Deus, sem a presença do Espírito do Senhor na nossa vida, ela não tem como ser colocada por terra. Não tem. Nós temos que reconhecer sempre as nossas limitações diante desse mal, diante desse caos que gera maior distúrbio, que gera maior destruição em toda a humanidade, né? Então esse Leviatã aqui, ele traz uma descrição e também ele nos lembra que todo mal, que toda aflição, que todo gigante, ele cai diante da soberania de Deus. Porque Deus, ele é soberano sobre todo o universo. Ele é capaz de usar até mesmo o mal para nos aterrorizar. Ele é capaz de usar o mal para realizar os seus propósitos. Eu quero aqui abrir um parênteses, usando a minha própria vida nesse trecho da minha fala. Eu tive um tempo que eu passei por meus momentos, que eu errei diante de Deus e diante da lei, que eu fui até o subsolo do poço, mas lá no subsolo do poço eu pude denotar que as minhas forças só me levavam para baixo, que as minhas decisões só me traziam caos, que a minha intenção de ser brilhante só me apagava. Foi então que eu fiz uma decisão de entrar para dentro da dependência, para dentro da necessidade que há em Cristo Jesus. Então, se nós entrarmos na nossa analogia no livro de Jó, do capítulo 46, do capítulo 1, do versículo 26 até o 34, nós vamos ver aqui a invencibilidade de Leviatã, Jó aqui ele está demonstrando que é um bicho invencível. Ele apresenta uma descrição impressionante, enigmática. Ele mostra que Leviatã é um bicho feroz, que é um bicho incrível,
segundo os interpretadores desta analogia, ele pode até mesmo ser um crocodilo gigante. Eu estou citando por várias vezes, porque se vocês for fazer um estudo aprofundado, vai se dar que Leviatã é um crocodilo gigante. Não estou desintegrando que seja, né? Mas nesse estudo, nós vamos concentrar no versículo 26 até o 34, que fala sobre a força e a invencibilidade desse Leviatã. Deus, ele começa a falar sobre a habilidade do Leviatã, que ele tem de nadar com grande velocidade. O Leviatã, ele nada com grande velocidade, deixando um rastro brilhante atrás dele. Essa imagem poética, ela sugere um animal poderoso, ela sugere um animal majestoso, que parece invencível e até mesmo imbatível. Além disso, Deus descreve as armas que o homem usa para tentar caçar esse animal, esse Leviatã. Arma como espada, como lança, como flecha. Todas essas armas são inúteis contra a sua pele, porque a pele do Leviatã é uma pele dura, é uma pele que é impenetrável aqui na descrição. No entanto, essa descrição do Leviatã, ela também pode ser vista como uma metáfora, né, que nós estamos inserindo nessa metáfora o mal, a presença maligna de Satanás na terra, de Satanás afligindo todo o nosso país, todo o nosso mundo. Assim como o Leviatã é uma criatura poderosa, incrível, o mal, os demônios, também aparece ser essa força que não pode ser derrotada, que não pode ser invencível não pode ser vencida pelo esforço humano. Assim como as armas dos homens são inúteis contra Leviatã, as nossas tentativas de enfrentar o mal, de enfrentar Satanás, de enfrentar problemas sozinho, também pode parecer ser inútil e até mesmo fracassada. Mas a mensagem teológica do texto, ela não é apenas sobre a invencibilidade do mal, do caos. Ela nos mostra que Deus está usando a descrição do Leviatã para lembrar a Jó da sua própria limitação. Jó havia questionado o poder de Deus, e agora Deus está mostrando a Jó que ele não é capaz de enfrentar essas forças sozinho. É preciso reconhecer que sem Deus nada podemos fazer. A nossa limitação, ela não consegue penetrar, ou seja, penetrar as nossas armas no mal, atingir o mal e matá-lo, o mal. Nós não conseguimos apagar Satanás. Nós não conseguimos matar o caos, os problemas, as aflições, né, que está escrito em João capítulo 16, no verso 33. Né? Jesus, ele falou assim: eu tenho vos dito isso para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo é algo difícil de ser vencido. E além disso, meus irmãos, nós vemos a descrição do Leviatã, que também é uma afirmação da soberania de Deus sobre o universo. Mesmo o Leviatã sendo uma criatura tão poderosa, tão invencível, ela foi criada e ela pode ser dominada
pelo Senhor nosso Deus. Isso nos lembra que, mesmo quando o mal parece ser forte, mesmo quando o caos parece estar vencendo, Deus ainda é soberano e Deus ainda tem o poder de governar o universo e de jogar por terra as forças do mal, se nós estivermos de acordo com a sua vontade. Portanto, essa mensagem teológica do capítulo que nós separamos para interpretar, nós devemos dar atenção para ele, que aqui Deus está mostrando que nada nós somos diante do mal, nada nós somos diante de Satanás. Tem pessoas que falam assim: eu vou fazer Satanás arrastar o focinho no chão, eu vou fazer Satanás beijar a sola do meu pé. Vai também. Satanás não é esse ser que você pensa, não. Satanás não é assim que você vence, chegar e vencer e fazer beijar a lona. Não. Satanás é poderoso. Se nós olharmos para Satanás a maneira que ele é, nós vamos desistir de enfrentá-lo. Nós vamos abandonar o posto, nós vamos abaixar a guarda e nós vamos dar por vencido, porque ele, olhando pelo olho físico, olhando pelo raciocínio lógico, ele é invencível. Nós não conseguimos vencer ele, Então, essa descrição aqui do Leviatã também nos lembra a soberania de Deus sobre o universo, de que ele é capaz de usar até mesmo a força do mal para realizar o seu propósito, para realizar aquilo que lhe apraz. Então nós vemos nessa reflexão de Jó 41, e nós trazemos isso para os nossos dias, queridos irmãos, amados e ouvintes que me ouvem nesse instante. Nós contemplarmos esse capítulo aqui do 41, que fala sobre esse bicho, sobre esse Leviatã, nós vamos encontrar confrontado com a imagem impressionante de Leviatã, que é uma criatura feroz, que parece simbolizar Satanás, com toda a sua artimanha de destruição e de invisibilidade da terra no mundo. Mas essa imagem, ela não deve nos deixar desesperado ou sem esperança, pois Deus ainda é soberano. Ele tem poder de governar o universo de acordo com a sua vontade. Assim como Jó e muitos de nós enfrentamos momentos de angústia, de sofrimento em nossas vidas, Satanás às vezes até parece estar levando vantagem no estágio que estamos vivenciando, Porque tem muitas das vezes, eu vou falar e os irmãos prestem atenção, assim, atenção espiritual. Pessoas que vivem dentro da igreja andam arrastando o nariz no chão porque virou escrava de Satanás. Aí você fala: mas ele vai na igreja todo dia, mas a igreja não vai nele. Ele vai no culto todo dia, mas o culto não entra nele. Mas ele tem fé de ir para Deus e buscar a presença de Deus, mas a fé não entra nele. Não é assim que conseguimos vencer a Satanás. Não é assim, lutando com a nossa própria linha de raciocínio. Mas nesse momento nós devemos lembrar que a nossa dependência de Deus e confiar na sua soberania tem que estar sempre dentro de nós. Tem que estar sempre dentro de nós. Mesmo quando parece que a nossa tentativa de enfrentar essas forças são inúteis, são impossibilitadas, Deus ainda tem poder de controlar todas as coisas. Mas
a mesma mensagem desse capítulo, ela não é apenas sobre a soberania de Deus. Também devemos reconhecer a nossa própria limitação e fraqueza diante do mal, diante de Satanás, diante do mundo, diante de tantas coisas que nos impedem de alcançar o auxílio de Deus. Nós não podemos enfrentar essas forças sozinhos. Nós precisamos confiar em Deus como nosso único Senhor e Salvador, mas nós também temos que abandonar certas decisões. Nós temos que afastar de certos comportamentos. Nós temos que tirar da nossa vida certos tipos de impureza, porque pecados nos distancia da tão esperada coroa da vitória, da tão esperada medalha de vencedor. Porque a Bíblia nos fala, meus irmãos, no livro de Isaías 59, no verso 2, que o pecado que nós carregamos dentro de nós, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. E na hora que nós estamos vivenciando dias de declínios, nós sentimos medo, nós damos nome para os nossos inimigos, nós apresentamos as nossas fraquezas diante dos nossos inimigos e até mesmo citamos para eles: não temos a possibilidade de vitória em cima de vocês. Que nós possamos lembrar da nossa dependência de Deus e que nós também possamos lembrar da soberania de Deus sobre o universo, porque Deus é capaz de usar até mesmo o mal para realizar os seus propósitos. Que nós possamos confiar em Deus como nosso Senhor, Salvador, como nosso refúgio, como a nossa esperança. O mal que Deus impetrou em Israel de fazer com que o rei Nabucodonosor, numa batalha de Carquemis, vencesse o rei Neco, que era um imperador do Egito, fez com que Joaquim fosse tomado a vassalo e fez com que toda a Judá fosse levada para a Babilônia. Lá dentro da Babilônia, dentro do sofrimento, dentro da aflição, dentro da tristeza, dentro da ausência da alegria, Israel pegou para si uma só decisão. Qual é essa decisão, pregador? Nós não vamos mais curvar diante de imagem de escultura, porque o paganismo nos fez ser derrotado pelos nossos inimigos. Então, quer dizer, o primeiro tópico é reconhecer que não foi inválido o poder de Deus. Deus não foi vencido. O mal não oprimiu Deus, o mal não tirou proveito na fragilidade de Deus, porque Deus nunca perde. Por que eles perderam então? Porque a imoralidade, porque o pecado, porque a impureza fez com que eles ficassem separados de Deus. E no momento que Deus não está, o mal faz a festa, o mal impera, o mal oprime, o mal faz o que ele quer. Então nós vemos aqui sobre os motivos da oração que Jó fez. Aqui está 3 motivos da oração inspirada de Jó, né, que nós vimos aqui. A confiança na soberania de Deus. Ore para que vocês possam confiar em Deus. Jó está mostrando isso. Ore para que vocês possam confiar em Deus, para que vocês possam confiar na soberania do Senhor em todas as áreas da sua vida, mesmo quando parece
que o mal está vencendo, Deus ainda é soberano. Peça a Deus ajuda. Lembra que Ele tem poder de controlar todas as coisas. O seu plano é sempre bom para nossas vidas, né? Então nós temos que ter o reconhecimento da nossa limitação e orar para que nós possamos conhecer as nossas próprias limitações, a nossa própria fraqueza diante de Deus e do caos que assola todo o nosso mundo, e pedir a Deus que possa nos ajudar e confiar no Senhor como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, para fortalecer a nossa fé nele. Quando você sentir importante diante das forças do mal, é a hora que temos que reconhecer que tem algo acontecendo de errado, né? Porque nós temos que estar sempre na posição de humilhação diante de Deus. Nós temos que estar sempre orando para Deus, para que nós possamos ser humildes diante de Deus, para que nós possamos reconhecer o Criador como sustentador de todas as coisas, para que Deus possa nos ajudá-lo. Nós não podemos exaltar diante das realizações brilhantes, mas para colocar em posição de humilhação e em posição de submissão, né? Então é isso que Deus estava demonstrando ali para Jó, que todo o seu conhecimento, que toda a sua certeza, que toda a sua justiça, que toda a sua fé, que ele achava que talvez por causa da minha fé, talvez por causa do meu merecimento, talvez por causa da minha identificação, eu tinha que ter uma resposta eficaz. Deus não podia se ausentar desse jeito. Deus estava falando para ele: ei, abaixa a guarda, mesmo com todas as suas qualidades que eu não descaracterizo, você ainda é humano e eu ainda sou o Criador. Se você confiar na força do meu poder, não só Leviatã, não só Bimote, mas qualquer mal que se levantar nos seus caminhos, nos vossos caminhos, eu sou Senhor para desintegrar diante de vocês. Então aqui está uma mensagem para você refletir e para você trazer dentro do seu conhecimento sobre Jó 41 a analogia do porquê Deus fez tudo isso diante das vistas de Jó, para mostrar para Jó a fragilidade humana, né? Que quando Jó estava admirando ali, ele estava expressando: meu Deus, que coisa impressionante, que bicho espetacular, incrível, invencível, que fumaça, que pele dura, e esse bicho não tem como vencer. Deus falava assim: pois é, Jó, se você está se fragilizando diante desse bicho aí, por que você não se fragiliza diante de mim, que criei esse bicho, né? Talvez você ache que esse bicho é invencível, mas eu sou o Senhor que tem domínio sobre ele. Então é o que o Senhor está fazendo nessa mensagem, nessa noite. Ainda que esse problema que está te assolando aí, que está querendo te afligir, que está tentando fazer até mesmo você desistir de acreditar em Deus. Eu não vou mais ser crente. Eu não vou mais orar. Parece que quanto mais eu oro, mais pior as coisas. Ei, Deus é Senhor e Ele não recebe ordem. Deus é Senhor e Ele não perde o controle do seu senhorio. Que essa mensagem possa falar alto no seu coração, e que aquilo que eu não falei, que o Espírito de Deus permaneça a falar, em nome do Senhor Jesus.